Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula eu vou ensinar como é que vocês fazem um joguinho igual a esse daqui. Será que vocês já jogaram esse joguinho alguma vez? Tá, é um jogo antigo, né? É um jogo de raquete, no qual você tem aí uma bolinha e uma raquete, e a finalidade desse jogo é você fazer com que a bolinha atinja a raquete, ou a raquete atinja a bolinha. Então nessa programação que vocês vão aprender hoje, a gente vai ter então dois personagens, né, dois atores e um fundo, um palco, né? Quais são os atores? Eu tenho então uma bolinha, a raquete está aqui atrás, a gente vai ver ela daqui a pouquinho, e eu não posso fazer com que a bolinha atinja aqui embaixo, né, a parte inferior do meu quadro, né, que está marcado com uma linha vermelha, tá bom? É uma programação bem simples de ser feita, mas eu vou mostrar para vocês o final dela primeiro, para a gente poder depois voltar e verificar como é que é feita essa programação, tá? Então vamos lá, ó. Bom, eu já parei aqui para você ver como é que funciona, né? Nessa programação que eu realizei aqui, eu coloquei vidas e coloquei também a pontuação, tá? Então a pontuação, ela diz respeito a quantas vezes a bolinha bate na raquete, e as vidas elas vão sendo subtraídas a partir do momento que a bolinha consegue ultrapassar aí a minha raquete, né? Então se ela atingir aqui, eu vou perder nas vidas. Então o fim do jogo é quando eu perder todas as três vidas, ou seja, quando essa bolinha atingir três vezes aqui embaixo. Tá? Eu vou só rodar a programação para vocês verem que ela vai parar quando as vidas se encerrarem. Então, ok, ó, eu adiantei a programação para vocês verem. Então, aí acaba o jogo, termina aí. Se eu quiser continuar, eu volto aqui de novo. Bom, na aula de hoje vocês vão aprender apenas a fazer um movimento da bolinha e fazer com que a raquete atinja a bolinha, tá? Aí, quando vocês aprenderem esse passo, aí a gente vem, né, numa próxima aula e a gente consiga construir a questão da pontuação e das vidas, tá? A gente vai fazer uma coisa mais simples nessa aula e depois vocês vão inserir na sua programação a pontuação e as vidas, porque nós vamos trabalhar com questões relacionadas a variáveis. A gente vai criar algumas variáveis, então a gente vai deixar para a segunda parte. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vocês vão entrar lá no Scratch, né? Você já tem aí o site para entrar, todo mundo tem o login, tem a senha. Então, vocês vão acessar aí pelo login a senha de vocês, o Scratch. Então, vocês vão acessar o Scratch. Lembre-se, vocês vão ter que fazer o login agora, né? Vocês vão entrar, digita o seu usuário e a sua senha. Vocês vão entrar na conta que está associada então à sua turma, né, à sua sala que eu criei com vocês anteriormente. Então vocês vão entrar e aí, para iniciar a programação, a gente sempre vem aqui, ó, criar. Tá? Quando você pede criar, ele vai criar um projeto então novo. Esse projeto ele sempre aparece com o gatinho, né? Lembra, o gatinho é o mascote, né, do Scratch. Então a gente tem essa área de programação. É legal que vocês já alterem aqui o nome, né? Coloca jogo da raquete. Então coloca o nome aí, jogo raquete. A gente já vai salvar automaticamente, tá? E a gente vai começar então a trabalhar essa programação. Então a primeira coisa a fazer é escolher os atores. Eu não vou usar o gato. Então eu deleto o gato aqui, ó. Deleto o gato, tá? Bom, eu vou então selecionar os atores. Eu vou trabalhar com quais atores? Eu vou trabalhar com uma bola, tá? E com uma estrutura para rebater essa bola. Então, ó, eu selecionei a bola, né? Depois eu venho aqui, eu seleciono a estrutura para rebater a bola. Você escolhe aí qualquer estrutura. Eu vou escolher aqui o pedal, né? Vou escolher essa estrutura aqui para rebater a bola, certo? Ali também tem outras, por exemplo, você pode escolher uma vassoura, né? Ó, tem essa vassoura aqui que você pode escolher. Então, assim, vai da escolha de vocês. Cada um escolhe o personagem que quiser trabalhar, qualquer o autor que quiser.
Bom, só relembrando, né? Eu preciso criar uma programação específica para a bola, uma programação específica para a raquetinha aqui, né? Para o pedal. Aí o que acontece? Então vamos aqui, ó. Eu vou selecionar a bola, né? E sempre, né? O ideal é que a gente sempre comece com quando clicado na bandeira, ao invés de ficar usando tecla de atalho. É interessante a gente sempre coloque aqui, porque senão eu preciso ficar dando instruções, né, de como funciona a minha programação. Então, para que isso não aconteça, eu vou clicar aqui, né, vou usar esse bloco para iniciar. Então, quando a bandeirinha for clicada, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá. A programação, né, inicial sempre coloca que a bola, que o personagem, né, se locomova da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então sempre ele vai numa linha horizontal. Tá? Se você clicar aqui, ó, nessa caixinha de direção, você vai perceber, ó, que o movimento inicial da bolinha é ir para a direita da tela. Né? Então ela vai caminhar em direção a 90 graus. Se eu deixar isso aqui marcado, o meu jogo não vai dar certo. Por quê? A bolinha vai ficar batendo lá e voltando. Né? Então eu tenho que mudar o ângulo no qual essa bolinha vai partir. Então a primeira coisa a fazer, vocês vão encontrar aqui, ó, no movimento, a ponte para a direção. Então eu arrasto esse bloco aqui, a gente vai mudar então a inclinação que ele vai sair. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar 45 graus. Eu posso digitar 45, ou eu posso também selecionar aqui, ó, na setinha, tá bom? Então você escolhe. Então, coloco 45 graus aqui. Ou seja, quando clicar aqui, a direção que essa bola vai sair vai ser para cá, ó. Tá? Então ela vai subir nessa direção aqui, certo? E não mais 90 graus. Então, é importante a gente alterar isso aqui primeiro. Depois, o que eu quero que ela faça? Então, eu quero que ela se movimente e que ela bata aqui nas bordas e volte. Tá? Como foi feita a programação que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, eu preciso vir aqui no controle e eu coloco uma caixa de repetição. Ou seja, eu quero sempre que ela bata nas bordas e ela volte. Então, eu coloco, primeiro, um movimento para ela, né? Vou mover, vou colocar 10 passos, porque ela vai ficar repetindo, então não tem problema. E tem outro bloco, se bater na borda, volte. Então a gente vai achar aqui, ó, se tocar na borda, volte. Então eu coloco aqui, se tocar na borda, volte. Então, por exemplo, eu vou colocar na bandeirinha para vocês verem se deu certo a programação. Ó. Olha lá, tá vendo? Então ela sai em 45 graus, ela vai ficar batendo na borda e voltando. Então ela não vai sair do nosso palco, né? Do nosso, nossa paisagem no fundo. Só que se você perceber, ela está batendo aqui no Padlet e não está relando nele, então ela está atravessando ele. Então existe uma programação para a gente fazer, para que se ela bater aqui, ela reconheça essa estrutura como um objeto. Então a gente vai continuar essa programação. Então, ó, batendo na borda e voltando, ela está funcionando normal. Tá? Agora a gente vai fazer com que ela reconheça essa estrutura aqui como sendo integrante da programação, porque por enquanto ela não está reconhecendo. Então, que a gente vai vir aqui de novo, ó, nos eventos. Então, vou fazer outra programaçãozinha, tá? Quando for clicado, aí a gente vai no controle, né? Sempre que ela tocar aqui nessa estrutura, ela precisa voltar, né? Então, vamos lá, ó. Então, sempre que ela encontrar. Aí o que acontece? Eu vou ter aqui uma variável, né? Que é essa daqui que a gente vai arrastar, ó. Sempre, se acontecer alguma coisa aqui, então ela vai ter que ter uma resposta. Esse hexágono aqui, a gente vai ter que preenchê-lo com a informação que eu quero que aconteça. Então a gente vem aqui nos sensores. Os sensores, eles vão dar opções de eventos que acontecem ao longo da programação. Então aqui no sensor eu vou achar aqui, ó, tocando em, eu coloco aqui dentro, ó, quando eu arrasto, tá vendo, ó, fica branco lá, é sinal de que ele vai caber aqui dentro, ó. Tá. Então, quando tocando em Padlet, tá vendo, ele aparece aqui, ó. Quando tocar nessa estrutura aqui, tá
vendo que ele faz parte da minha programação. Ele tem que fazer o quê? Bom, ele tem que voltar. Ele tem que bater e voltar. Só que preste atenção. Quando ele tocar na estrutura, ele tem que voltar em que jeito? Ele vai voltar na mesma direção, ele tem que voltar em direção contrária. Então aqui, na verdade, quando ele bater aqui na estrutura verde, ele vai ter que voltar numa direção contrária. Então, se ele chegar, por exemplo, aqui em 45 graus, ele vai voltar aqui, né, numa direção contrária, menos 45 graus, supostamente, né? Mas a gente vai ter que fazer em termos de ângulo. Então, a gente vai colocar aqui que ele vai ter que voltar, né, ele vai ter que girar em um ângulo de 180 graus, que é o oposto do ângulo que ele está batendo, tá? Então, sentido contrário. E quando ele fizer isso aqui, ele vai bater e vai voltar. Então vamos continuar nossa programação aqui, tá? Vamos lá. Ó. Só que aí tem um negocinho. Fazer com que tenha uma espera para que aconteça o movimento dele. Então aqui a gente vai colocar no controle, esperar 1 segundo. Pronto. Porque ele precisa girar. Ao encontrar aqui, se não tiver um tempinho para girar, ele volta na mesma direção. Então vamos de novo. Ó. Vamos verificar se está certo a nossa programação. Está batendo na borda ainda lá. Vamos ver se ele bate. Está batendo bem na borda. Ó, ele não está reconhecendo o Padlet ainda, tá vendo? Ainda não reconhece o Padlet. Olha lá. Está voltando mesmo na direção contrária, né? Bom, enfim, vamos lá, a gente conseguiu fazer essa programação dele reconhecer o Padlet. Tá ótimo, tá? Agora, o que é necessário também? Que eu consiga movimentar o Padlet, tá? O Padlet não tem nenhuma programação feita ainda aqui. Então, vamos lá fazer para ele a programação. Então, vamos lá, a gente vai aqui em eventos, aí quando for clicado, o que eu quero fazer com que aconteça com esse personagem. Então, sempre, então a gente vai lá, controle, sempre que acontecer, né, quando for clicado, ele vai ter que fazer uma função. Eu quero que ele se movimente para lá e para cá. Né? Ele pode movimentar para cima e para baixo. Então, tem uma função aqui, que é de movimento, que essa bloco aqui que é vá para. Ele vai para onde? Uma posição aleatória? Não, ele vai seguir o mouse. Tá? Então, ó, vá para o ponteiro do mouse. Então, quando a programação rolar, eu vou movimentar essa estrutura aqui com o mouse. Tá? Então, vamos só ver como é que ela vai funcionar. Tá bom? Então, vamos colocar em tela cheia. Vamos lá. Ó, tá vendo? Eu estou movimentando o mouse. E aí quando ele bate no padre, ó, ele volta em direção contrária. Tá bom? Por isso que eu coloquei 180 graus, para ele voltar em direção contrária. Mas eu posso alterar lá o ângulo também, para ele voltar em outra direção. Tá bom? Então, tá vendo? Você está fazendo o seu joguinho. Então, a sua programação está pronta. Tá? Lembre que a primeira parte da programação é fazer isso aqui. Depois a gente vai aprender a inserir pontuação. Tá? Ah, professor, eu não gostei desse fundo aí, fundo branco. Vamos escolher outro fundo, então? Então, vamos lá. Ó. Vamos lá voltar para a gente escolher um fundo. Onde é que eu escolho o fundo? Aqui, ó. Tá? No cenário. Então, eu clico aqui e eu vou escolher um cenário que eu desejar. Tá? Aquela programação que já estava pronta, né, que eu fiz para vocês, eu usei essa daqui. Na verdade, foi meu filho que escolheu, inclusive. Tá? Ele deu o pitaco dele. A gente pode escolher qualquer outro fundo. Pode ser esse aqui. Né? Então, vamos ver aqui a programação, ó, rodar, aí fica o fundo, e você vai jogando aí esse joguinho, tá? Então, essa programação está pronta, e é isso que vocês têm que fazer essa semana, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Parar aqui, espero que vocês tenham aprendido aí como é que se faz a programação de apenas fazer a bolinha bater e voltar. Na próxima videoaula eu vou ensinar vocês a colocar então a pontuação desse joguinho e fazer também você perder se acaso você deixar essa bola ultrapassar a sua raquete, tá? Então é isso, pessoal, um abraço a todos e eu aguardo a programação de vocês e o link da programação lá
em conexão digital. Lembrem que você vem aqui, ó, tem que compartilhar. Se você não compartilhar, eu não consigo ver. Tá bom? Então você vai clicar em compartilhar, seu projeto vai salvar e está compartilhado. Tá bom? E aí você copia aqui, ó, esse link. Então você vai copiar o link e vai colar lá no Conexão Digital. Mais uma coisa interessante. Para você, lembre-se que é o seguinte, para você compartilhar comigo, você tem que estar com o seu e-mail validado. Se não der para compartilhar, que vai aparecer aqui uma mensagem para vocês. Ó, você precisa validar a sua conta para compartilhar o projeto. Aí você tem que entrar no seu e-mail e validar a conta. Eu já expliquei isso também durante a aula. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima aula. Até mais.